Curva essa fronte, Pai querido, Pai celestial. O Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor contempla lá no fundo, lá no mais profundo de cada ser humano. E isso é maravilhoso, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, precisamos muito, muito da Tua ajuda para que o nosso interior, o nosso coração, nossa verdadeira pessoa, para que estejamos em comunhão, em conformidade com a Tua palavra, com a Tua vontade. Senhor, a imensidão do Teu amor, do Teu zelo e dos Teus cuidados faz o Senhor ajudar aqueles que buscam. Daí sabemos que é tão simples, Senhor, só depende de cada um de nós. Então ajuda, Senhor. Senhor, ajuda Teu povo. Se tem alguém neste momento com o coração pesado, tomado pela angústia, pelas preocupações das coisas da vida. Senhor, o Senhor ajuda. O Senhor é tão zeloso. E o Senhor alerta, dizendo: não estejais apreensivos, cuidadosos ou preocupados com as coisas da terra, da vida. O vosso Pai sabe muito bem o que vós precisais, necessitais. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, reconhecendo o preço que o Senhor pagou em Jesus Cristo, naquela cruz, tendo antes passado pelo Calvário, recebido o nosso castigo, e a imensidão do Teu amor se estendendo, e em todo o tempo o Senhor querendo socorrer, ajudar, libertar. Então encontre agora, Senhor, neste momento, Senhor, os que Te buscam, para que possam ajudar outros, meu Pai, que ainda não Te ouvem, que ainda estão prisioneiros das trevas, do sofrimento. Santo Espírito de Deus, Pai, na imensidão dos Teus cuidados, Pai, nós agradecemos em nome de Jesus o entendimento da Tua palavra, a luz do céu que veio para iluminar o nosso ser, espírito, alma e corpo. Como o Senhor diz, vós sois a luz do mundo. Oh Pai, tenha liberdade para agir. Tenha, Senhor, para operar no Teu povo. Tua presença, Senhor, quebra as cadeias. A Tua presença, Senhor, afasta as trevas. A Tua presença é a plenitude da paz, a paz que excede a compreensão humana. Como sabemos, Jesus, o príncipe da paz. Toma, Senhor, cada um pela Tua mão de poder, nesta caminhada em que estamos. E o Senhor tem sido tão zeloso, tem ensinado, tem aberto caminhos, tem dado direção. Vem então, Senhor, tenha liberdade para agir e operar. Vem, Senhor, derramar do Teu Espírito, fortalecendo a cada um. Pela Tua mão de poder, Pai, é impossível não chegar, Senhor, em triunfo, em vitória com a Tua bênção. Nosso Deus, muito obrigada. Encontre o nosso ser preparado, receptivo ao Senhor. Pai, e desde já mais uma vez, que a Tua luz brilhe, Senhor, para a Tua glória. Nós agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, significa criação, né? O segundo Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. Livro de Êxodo, capítulo de número 13. A
princípio, nós vamos ler 3 versículos, que é do 17 ao 19, 17 incluindo os dois, 17, 18, 19. O título diz assim: Deus guia o povo pelo deserto. Vamos ler juntos esse título? Deus o quê? Guia o povo pelo deserto. Irmãos, que o deserto não tem caminho, não tem estrada, não tem endereço, não tem placa, não tem coisa nenhuma, não é apenas deserto, sol escaldante, ou noite densas trevas, então somente terra seca e não tem nada, deserto não tem nada. Mas vamos lá. Pastor, nós ainda vamos estudar sobre o deserto. Gente, olha só, não tem um cristão que mesmo tendo um excelente entendimento da palavra de Deus, não tenha passado ou não passe por um deserto de vez em quando. Isso não tenha dúvida nenhuma. Falta alguma coisa. Falta saúde por um período, tem que sair desse deserto rápido. Tem que assumir, entender a palavra de Deus, assumir o poder de Deus, tem que estar ali na batalha espiritual. Vocês iam um deserto no casamento, um esfriou, a situação está ficando séria. Alguém, então, tem que tomar uma posição. Por quê? Porque o Espírito de Deus opera e Deus convence os corações e Deus pode trazer as mentes cativas. Enfim, o Senhor Deus restaura, reconstrói, dá um avivamento, mas alguém tem que se colocar diante de Deus. Vocês é um deserto financeiro, que a pessoa caiu numa situação difícil e não sabe o que fazer. Deus é especialista em socorrer no deserto. Um povo que ficou 40 anos, irmãos, não foram meia dúzia de pessoas, não foram 6 pessoas, não foram 600 pessoas, só do gênero masculino foram 600 mil. 600 mil só do gênero masculino, fora mulheres e crianças, e os animais todos que eles levaram, que eles tinham. Então a coisa não é uma brincadeira, o Senhor é Deus. Diga, o Senhor é Deus. Temos que entender melhor a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. Então vamos lá, então Deus guia o povo pelo deserto. Então 17, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Já começa aqui, né? Deus, ele olhou lá na frente e viu que se ele conduzisse por aquele caminho mais curto, alguns se arrependeriam vendo a batalha, vendo guerra, iriam logo se desesperar. O que isso já nos fala? Nem sempre o caminho mais curto é o melhor, né, irmãos? Nem sempre as coisas fáceis é que vão realmente trazer bons resultados. É muito importante levar uma vida de oração para que o Espírito Santo guie e dirija em cada momento, em todo o tempo. Tem gente que se apressa. Por exemplo, a gente vê hoje os relacionamentos, a questão sentimental. As pessoas hoje se apressam demais, uma paixão, já vão viver junto, vão viver juntas, e depois que vão começar a se conhecer, vêm as decepções. Não houve preparação, não houve conhecimento. O mundo vive desse jeito. É bom sair do Egito. O Egito representa o mundo. Então, é bom ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí faltam alguns ingredientes, né? Que o cristão precisa adquirir. O quê? Por exemplo, paciência. Deus os levou pelo caminho mais longo. Teriam que ter paciência. É algo que muita gente não aprende a adquirir. Paciência é um fruto do Espírito Santo. Paciência, irmãos, não significa ser lerdo, ser uma pessoa parada, cruzar os braços. Paciência é verdadeiramente saber esperar em Deus, enquanto trabalha espiritualmente, enquanto caminha cada dia. O calendário não para, as estações do ano não param. Mas há coisas nessa vida que, se não vierem pela mão de Deus, vão trazer sofrimento. Tudo que vem para o ser humano deveria vir pela mão de Deus. Mas tem gente que toma a frente de Deus e acaba se atrapalhando. Então já começou aqui. Deus não os levou pelo caminho mais curto, para que eles não se decepcionassem vendo a guerra e logo quisessem voltar para o Egito. Então Deus sabe que tem gente que se converteu, mas qualquer lutinha que venha já se desespera e já quer abandonar o caminho da salvação. E isso é grave. Tem gente que não valoriza a sua salvação eterna. Tem gente que não se esforça por criar raízes espirituais na palavra de Deus.
no grande sacrifício de Jesus. Muita gente ainda não dá o devido valor à sua salvação eterna. E isso é coisa grave. E o diabo percebe. Ele vai oferecer os seus presentes para conseguir pegar de volta. Tem gente que aceita a negociação do diabo, por quê? Porque não avança em buscar entendimento. Então não cria raízes. Então, versículo de número 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Eita! Eles subiram armados. Quais seriam as armas apropriadas para o deserto? Mas por que armas no deserto? Sim, irmãos, no deserto havia os salteadores. Se escondiam atrás de penhascos e, de repente, atacavam. Então, eles precisavam estar preparados, vigilantes, mas armados. Quais seriam as armas do deserto? Depende do deserto, né, irmãos? A exemplo, nós vamos estender o versículo 19 e vamos entender bem sobre um deserto. Versículo 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. José não quis nem os ossos dele no Egito, nem os ossos. Ele já previu, sabia, todo ser humano um dia vai partir para a eternidade. O José, olha que coisa tremenda. Quando vocês forem retirados do Egito, levem daqui os meus ossos. Ou seja, do Egito eu não quero nada, nem os ossos, nada, nada. Uma das maiores armas do José, irmãos, foi a santidade. Que isso, pastora? Santidade é uma arma? Sim. Sim. Santidade faz parte da luz, faz parte de Cristo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu vou iluminar o mundo. Eles vão enxergar os seus erros e vão chegar para a luz. Então, a luz é uma arma tremenda contra as forças espirituais das trevas que adoram o pecado. E o diabo negocia. Desde coisas mínimas até as coisas grandes e as mega coisas que o diabo gosta de ofertar. Não lembram de Jesus no deserto? Você está com fome? Sacia a tua vontade. Sacia a tua carne. Fabrica pães aí. Vai ficar com fome por quê? Tem as fomes dos momentos. Por isso que muita gente corre para o mais fácil. O empréstimo é mais fácil. De repente, a falta do carinho no casamento está sendo ofertada, está sendo oferecida no local de trabalho, na amizade, numa vizinhança. Santidade. O José é incrível. Vamos lá, Gênesis 39. Gênesis 39. O título é José na casa de Potifar, né? Quando ele foi comprado como escravo, no mercado de escravos, pelo Potifar, o braço direito do faraó. Vamos lá. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E foi o quê? Varão próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Então dá uma paradinha. Já está aqui, né? José era próspero, ou seja, Deus era com ele. Diga, Deus era com ele. Diga, Deus era com José.
Pois é, irmãos, qualquer pessoa que realmente leve Deus a sério, mantenha uma comunhão, qualquer cristão no caso, a pessoa aceitou Jesus, busca uma comunhão com Deus, busca agradar a Deus, é impossível Deus não prosperar. É natureza de Deus. Deus é abençoador por natureza. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, incrível, né? O Potifar observou isso, gente. Potifar sabia que ele era do povo hebreu. Isso foi passado, obviamente, ele passou, claro. Né? José, apesar de muito jovem, mas ele aprendeu, ele lia, ele escrevia, ele tinha qualidade e coisas que muitos na época não tinham. Naquele tempo, quem sabia ler e escrever era o top, né? Mas o Potifar observa que Deus é com ele, porque é incrível a bênção nas mãos dele. Tudo nas mãos dele prospera. Então, bota a casa nas mãos dele, vem prosperidade. Bota os animais na mão dele, saúde e prosperidade. Os animais se multiplicam. Versículo 4. José achou graça aos seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Pronto, olha aí. Lá está o José como mordomo, chefe de tudo. Tudo está nas mãos de José. Em tão pouco tempo, ele já adquire a confiança total do Potifar por quem ele é, porque o Espírito de Deus está nele. É incrível isso. Versículo 5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Potifar era um egípcio, ele não tinha Deus, ele não tinha palavra, quer dizer, ele não tinha Jesus. Jesus sempre existiu. O José tinha Jesus, não conhecia Jesus pelo nome, mas ele tinha Deus, ele tinha a palavra de Deus que veio do seu pai. Olha que coisa interessante. E o Potifar investe tudo nas mãos dele. Aí a segunda parte diz: a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Era um rapaz muito bonito, né? Às vezes a beleza é um problema sério, né? Porque é um atrativo muito grande. Né? As pessoas procuram realmente o que alegra os olhos, o que satisfaz, né? Os desejos e tal. José era um jovem muito bonito. Vamos lá, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse... O que ela disse? Misericórdia. Convidou o rapaz para deitar com ela? Sim. Porém ele, versículo 8, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em sua casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra quem? Contra Deus. O que a gente vê aqui, irmãos? O temor a Deus. Então a gente vê o José na luz. A gente vê temor a Deus no José. Essas são as grandes armas para determinado deserto, o deserto sentimental. Às vezes a pessoa passa uma pequena fase no seu casamento de esfriamento, seu cônjuge despreza, abandona, e logo a pessoa já vai procurar ou aceita a oferta que vem de atenção, de carinho, disso, daquilo, sem parar para refletir naquilo que Deus fala, na presença de Deus. Olha o José. Eu acho incrível, parecia que José leu as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. É incrível, tem nada a ver, parece que ele lia. A gente vai ver já já. Versículo de número 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José,
e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, ela falava com ele o quê? Todo dia. Diga, era todo dia. Diga, era todo dia. Todo dia ela dava em cima dele. Todo dia. Não tinha um dia que a mulher não desse em cima do rapaz. Todo dia. Versículo 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, o que ela disse? De novo. E ele deixou a sua veste na mão dela. E o que ele fez? Fugiu e saiu para fora. Dá uma paradinha aqui no 12. Não tem na epístola de Paulo, na epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo não diz assim, fugir da prostituição. Quem já leu isso? Paulo diz, o Espírito Santo usou Paulo para escrever a igreja de Cristo, para dizer, fugir da prostituição, foge. Não parecia que o José tinha lido, mas ele não tinha. Ele não tinha uma Bíblia. Ele não tinha nem os pergaminhos, não é? Do início de tudo, não tinha nada. A história está sendo escrita agora. E aí? Pois é, mas ele tinha temor a Deus. Diga, ele tinha temor a Deus. Diga, o José tinha temor a Deus. Ele tinha consciência da presença de Deus, irmãos. O pai passou isso para os filhos. Ele tinha consciência da presença de Deus. O Jacó teve um encontro com Deus quando fugia do seu irmão. E ele passou tudo para os filhos. E o Senhor Deus falava com ele. Então ele passava, ele falava. Ele falava da palavra de Deus para os seus filhos. Tem gente que não fala. Mas e aí? Bom, aí o José foge. No versículo 13 agora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz, mas que bandida, não? Caramba, que mulher suja! Ela agora chama todos os empregados da casa e ela inverte a história. Caramba! Quem é o pai da mentira, irmãos? Pois ela está alinhada com quem? Mensageiro de Satanás, irmãos. Olha aí as facilidades. Olha aí a carnalidade. Olha aí os desejos carnais. Continuando. Versículo 15. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, saiu para fora. Pobre do José. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que trouxeste para escarnecer de mim. Olha o que ela está passando para o marido dela. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. Caramba, como é que consegue mentir tanto? Vocês sabem que mentira é uma das coisas do mundo? Todo mundo sabe disso? O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para dizer, deixem a mentira, está lá na carta aos Efésios. Não parece que o José leu as epístolas de Paulo? É incrível, parece que ele tem as bases do conhecimento da palavra de Deus para a santificação, para o comportamento de um jovem solteiro, um jovem livre. É incrível, incrível, não só de um jovem, mas de quem tem temor a Deus. Mas nós vamos dar uma lida aqui, para pegar na outra parte. Versículo 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da mulher que ele falava dizendo, conforme estas mesmas palavras, me fez o teu servo. E a sua ira se acendeu. Caramba, ela conseguiu, né? Que mentira sórdida, que plano, hein, gente? Esse é o tipo do plano cheio de dolo, ou seja, uma mulher completamente dolosa. Versículo 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O José preferiu ir para o calabouço, né, irmãos? Ele preferiu ir para o cárcere do que ter o prazer da carne
ir contra Deus, sujar o seu corpo, né? Fazer a vontade da carne e da mulher. Caramba, ele era jovem, saudável, solteiro, livre. Olha só. Versículo 22 e 23. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Não teve jeito, né, gente? Como é que pode? Ele entregou todos os presos, agora o José é o chefe da carceragem. Versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto, vai comigo, o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, não tinha jeito. Não tinha jeito. Aqui é importantíssimo entender uma base sobre prosperidade. É a presença de Deus. Você vê, alegra o coração de Deus, tem a consciência da presença do Espírito Santo, foge do pecado, agrade a Deus e tudo que precisar e além do Espírito de Deus dá. Ou seja, Deus prospera aquele que anda com Ele. Isso é lindo demais. Não parece que o José leu as epístolas de Paulo? Mas voltando para a gente, só para a gente lembrar, em Êxodo 13, que o José não quis os ossos dele no Egito, hein? Vão guardar isso. Ó, Êxodo 13, 19. Então vai de novo. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Primeira coisa, ele não quis nem os ossos no Egito. Segundo, é interessante, não é? Como ele amava o povo de Deus. Porque ele disse ao povo de Deus: levem os meus ossos com vocês. Isso aqui te diz alguma coisa? O salmista Davi, irmãos, ele tinha o maior prazer no templo, na presença de Deus. Ele tinha prazer. Naquele Salmo 27, Davi, ele expõe que ele fez uma oração a Deus e ele pediu, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Ou seja, eu gosto de estar na casa de Deus, eu gosto de estar junto do povo de Deus, eu gosto de estar em adoração a Deus. Então era realmente um homem voltado para Deus. Assim era José. Ó, leve os meus ossos com vocês. Não quero no Egito, no meio dos pecadores do mundo, da sujeira, disso ou daquilo. Leve os meus ossos. Nem os ossos José quis no Egito. Isso fala alguma coisa? Não é muito comum nos nossos dias. Carta aos Efésios, capítulo 4. Parecia que José tinha lido as cartas, as epístolas do Espírito Santo, do Novo Testamento, meu Deus. Epístola aos Efésios, capítulo 4, de 17 a 24. Vamos juntos? O estudo está gostoso. Vamos lá, igreja. O Espírito Santo é maravilhoso. O título diz, acima do versículo 17: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Dá uma paradinha. O José não podia ter criado um certo apego ao Egito? Podia. Estou longe do meu pai, posso fazer o que eu quiser. Estou longe dos meus familiares, não tenho mais aqueles costumes que o meu pai tem, né? Os costumes hebreus, ou seja, do povo de Deus. Pelo contrário, era o que ele mais dava valor. Vocês já ouviram falar de cristão camaleão? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Dá um amém aí. Amém. O cristão camaleão é o seguinte, né? Você sabe.
A pele dele se adapta ao lugar onde ele estiver. Por exemplo, se ele está numa terra seca, árida, um deserto, a pele dele fica cinzenta, quase que da cor da terra. Aí confunde. Se ele fica paradinho, não discerne que tem um bicho ali. Se ele for para uma mata verde, a pele, o couro dele fica verde, esverdeado. Por quê? Para confundir com a mata. De longe ninguém vê que ele está ali. Tem cristão que é assim, né, meu irmão? Se ele está no meio da turma, da conversa fiada, ele embarca na conversa fiada. Se ele está dentro da igreja, ele é santo. Como se costuma dizer, ser sal dentro do saleiro é fácil. O negócio é dar o tempero lá fora. Pois o José era o único na casa do Potifar, no reino do Egito. Ele foi primeiro, justamente pelo plano de Deus para saciar a fome de todo o mundo, principalmente dos da sua família. Ele teria comida para todos. E, no entanto, não teve prazer nenhum. O Egito é cheio de ofertas. O Egito é cheio de falso brilho. O Egito é cheio de aparente liberdade. Faça tudo que você tem vontade, vamos em frente. Ele manteve os costumes do povo dele. Caramba! Parecia que José lia as cartas de Paulo. Versículo 19. Os quais, havendo perdido, estamos em Efésios, capítulo 4, de 17 a 24. Vai comigo? 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Não tinha ninguém na casa do Potifar, só tinha ele e a bandida da mulher do Potifar. Só tinha ele e a bandida, né? Devia ser super perfumada, super arrumada, fazia uso, né, das especiarias da época. E aí, pois é, o José foge. Então ele vai para o calabouço. Ele prefere estar preso em santidade do que livre no pecado, contra Deus, na sujeira. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Dá uma paradinha. Diga, Jesus é a única verdade. Diga, Jesus é a palavra de Deus. A palavra é a única verdade. Você diz amém? Amém. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que significa essa palavra concupiscências? Desejos, exatamente. Os desejos do engano, sim. E vos renoveis, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Às vezes, irmãos, um adolescente, um jovem, criado dentro de uma família que não tem vícios, né, no temor a Deus, envolvido com amigos e colegas de colégio, de curso, de escola, ou crescendo mais na faculdade, logo se envolve, né, com os costumes do Egito e vai provando e vai saboreando e vai gostando, e o diabo vai intensificando. E não são poucos, né? Quantas pessoas, quantos pais amargam isso? Filhos entram para um curso e não terminam o curso porque desviaram no caminho para estarem nos costumes do Egito. Quantos pais agonizam isso? Quem dera que todos, né, tivessem a cabeça que o José teve. O José, ele teve um propósito firme. Ele teve um propósito firme. Ele tinha o temor a Deus. Nós estávamos falando de armas espirituais. Daqui, irmãos. Terminando o versículo 24, eu vou parar no 24 aqui, diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando você pensa no preço que Jesus pagou pela sua salvação, quando a gente pensa nisso, quando se pensa na presença soberana do Espírito Santo, quando o cristão vive isso no seu coração, na sua mente, no seu ser verdadeiro, em todo o tempo, pode o diabo fazer a oferta que fizer.
Mas, infelizmente, nem todo mundo cria raízes. O José foi incrível. Ele não tinha as epístolas de Paulo. Hoje você tem uma Bíblia, nós temos a Bíblia prontinha. Nós temos todos os alertas do Espírito Santo, todos os ensinamentos. Né? Nós temos armas espirituais para qualquer momento. Então, voltando à conclusão da pergunta que fizemos no início. Quais seriam as armas no deserto? Depende do deserto. Depende do tipo de deserto. Depende do tempo no deserto. Nós vimos um deserto de José jovem, saudável, cheio de vida. Podia ter vivido na carnalidade do jeito que quisesse. Obviamente que ele sabia, não é? Como agradar a Deus e como, vamos dizer, se distanciar de Deus. Tanto que a pergunta dele para a mulher do Potifar foi essa: iria eu contra Deus? Depois ele fala do chefe dele, do marido dela. Então você vê que consciência, que temor a Deus. O que aconteceu com José? José teve temor a Deus em todo o tempo. José andou na luz. E falando na luz, capítulo 5 aqui em Efésios, de 1 a 5. Vai comigo? O estudo está longo, mas vale a pena. Depois a gente continua na próxima semana. Versículo de número 1 de Efésios 5. Quem vai comigo? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus e em cheiro suave. 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém. Antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança e de Deus. Não são leituras muito comuns nos nossos dias. Eu volto a dizer, eu quando leio o capítulo 39, daquele momento que José viveu, que ele preferiu ir para o calabouço, do que satisfazer a carne da mulher do Potifar, e se sujar, se afastar de Deus. Claro que seria até morto. Há caminhos que ao homem parecem bons e o final são caminhos de morte. Mas o que prevaleceu em José? Primeiro, o temor a Deus. E pelo temor que ele teve a Deus, o que prevaleceu nele? A presença de Deus. Que presença da luz? Acabou. Onde José estivesse, Deus estava com ele. Então ele andou na luz o tempo todo. Qual é a maior arma para o deserto? Santidade, a luz do céu. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Agradecemos de todo o nosso coração o entendimento da Tua palavra. Que coisa linda, Senhor. E que deserto aquele menino viveu. Longe dos pais, dos seus irmãos, que já não o amavam mesmo. Se o amassem, não sentiriam, não alimentariam inveja dele. Iriam glorificar o Senhor pelo seu sucesso. Nós agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos mostrado e está nos revelando sobre o deserto. José preferiu o deserto. Caladinho. Sabemos que o coração dele certamente se voltava inteiro para o Senhor. Cremos que José foi um jovem de oração porque aprendeu de seu pai. Jacó foi homem de oração. Senhor, nós agradecemos. Nós contemplamos, Senhor, que o temor do Senhor, que fez José, Senhor, viver na Tua luz o tempo todo, foi a sua maior arma. Que coisa tremenda, Senhor, coisa linda. Nosso Deus, muito obrigada. Pai, nós agradecemos pelos grandes alertas,
por esta simplicidade de tudo quanto o Senhor está nos mostrando hoje. Senhor, sabemos, Pai, que na eternidade só há 2 lugares, o céu e o inferno. E nesta terra, Senhor, são muitas ofertas, muitas. Muita gente quer sair do deserto da noite por dia, se apressa demais, toma a frente do Senhor e acaba prisioneiro dos próprios erros, da própria vontade. Nosso Deus, agradecemos de todo o nosso coração. Sabemos que de alguma forma o diabo vai tentar fazer as ofertas dele em qualquer que seja o deserto. Mas com o Senhor, Pai, tudo passa. Que não passe a tua palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. E é gostoso saber que o Senhor está nesse deserto, que o Senhor cobre, o Senhor ilumina, o Senhor guia, o Senhor supre, o Senhor abençoa. Jesus, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém.